Esse BL conta a história de Taishi, um menino ingênuo que se muda para Tóquio para encontrar Takara, um rapaz muito bonito que um dia o confortou quando seu pássaro de estimação tinha morrido. Depois da aula, Taishi recebe alguns folhetos para participar de clubes e recebe um folheto de clube de passeio. De repente começa a cair várias pétalas de rosa e vê o rapaz de costa. Ele pega na sua mão e tenta fazê-lo lembrar quem ele era. Takara, quando escuta que Taishi foi para aquela universidade só para encontrá-lo, acha isso muito irritante e vai embora. À noite no seu quarto, Taishi fica lembrando do seu pássaro e olha o folheto de acampamento para a caminhada. Então ele decide ir, chegando lá pergunta por Takara. Então o rapaz se aproxima e questiona que ele teve coragem de aparecer por lá depois de ter sido rejeitado. Então ele responde que queria agradecê-lo mesmo assim. Então Takara comenta para ele ir agradecer no cume e todos vão para a caminhada. Eles param em um rio e o Takara fica observando Taishi olhando as espécies de plantas. Umas doidas atropelam o garoto e ele machuca o tornozelo. Takara então vê isso e à noite entra na barraca e fica fazendo um curativo no pé de Taishi. Taishi fica todo espantado e agradecendo a gentileza do bonitão e falando que ele tá sendo gentil. Assim como da vez que seu pássaro morreu, e foi ele quem foi ajudá-lo a superar esse momento. Então nessa lembrança Takara o vê chorando e comenta que ele tá ali de passagem, mas não pode ir embora sem antes saber o que tá acontecendo. Então ele responde que seu papagaio morreu e Takara pede para que ele siga em frente mesmo assim. Depois Taishi pergunta de onde ele é, e ele responde que é de Tóquio da Universidade Tanaka. Então foi assim que eles se conheceram. E então na barraca Taishi agradece pela ajuda que teve, e Takara pergunta se ele está feliz por tê-lo agradecido. Taishi responde que na verdade o que ele queria mesmo era ficar mais perto dele, perto o suficiente para ouvir a sua voz e também tocar as suas mãos. E Takara responde que isso era muito assustador e pergunta-o se gosta de montanhas. Ele responde que sim e Takara dá um sorriso. Taishi fica muito feliz. No segundo episódio, Takara leva Taishi ao médico. Taishi agradece por tê-lo levado e Takara comenta que só o fez porque a presidente insistiu para que ele cuidasse disso. Eles saem juntos, e Taishi pensa que nunca imaginaria estar caminhando ao lado de Takara. Takara pergunta se Taishi sabe o caminho de casa, pois ele precisaria fazer uma parada antes. Então, eles se despedem. Taishi observa para onde Takara vai e o vê através do vidro, sorrindo e parecendo muito contente. Takara compra algo e percebe que Taishi está lá, olhando as coisas da loja através do vidro. Takara vai até ele e juntos ficam olhando os brincos. Taishi pergunta se combinaria com ele e responde que sim e fala bem baixinho que combina com os olhos de Taishi, e depois finge não ter dito nada disso. O garoto pergunta se pode falar com ele no campus e Takara responde que sim. Taishi fica muito feliz que até erra a direção da sua casa. Depois vão juntos até a casa dele. Então o convida para entrar e tomar um chá e ele responde para que não seja tão confiante pois uma pessoa pode parecer gentil, mas na verdade pode não ser e vai embora. O garoto então pega um ônibus e quase cai por causa de seu pé machucado. Um homem então oferece o assento para ele e fica querendo puxar assunto. Seus colegas de classe o chamam para sentar à mesa e comerem juntos. Depois seus colegas ficam comentando que o bonitão do Takara está no mesmo clube de trilha que Taishi e que tem uma menina que está de olho nele. Taishi vai à procura de Takara e de repente vê a garota chegando perto dele, então vai para casa todo triste. Na hora do jantar fica imaginando que talvez a sacola que viu nas mãos de Takara seja um presente para ela. Na universidade seus colegas perguntam como está sua perna e ele responde que está bem e que Takara estava cuidando bem dele. Então eles perguntam se ele veio procurar por Takara, e que não adiantava pois uma menina veio chamá-lo. Eles perguntam se Taishi tá afim dessa garota e ele responde que não e que nunca namorou ninguém. Que nobre. Taishi caminha pelo corredor meio pensativo e se depara com Takara dando um fora na garota super cruel, e a menina fala uma palavra dura com ele também por ter sido rejeitada. Taishi tenta falar com ele mas é ignorado. Depois Taishi tenta pensar em algo para dar ao Takara para vê-lo mais feliz, já que ele parecia ter ficado triste. O amigo de Takara pergunta por que ele não quer namorar alguém. Então ele responde que tem seus motivos. Enquanto isso Taishi vai até a loja onde Takara costuma ir, para tentar descobrir o que ele gosta. Depois tenta convencer o dono a falar o que Takara tinha comprado outro dia, que era para comprar também de modo a deixar o seu parceiro mais alegre.
Taishi tá parecendo um stalker, meu Deus do céu. Então o dono da loja mostra umas bolinhas de gude e comenta que Takara ama artigos de vidro como esses. Taishi compra umas bolinhas de gude para dar de presente e o dono da loja comenta que apesar de Takara ser difícil, tem um coração mole e é uma boa pessoa. Depois ele fica observando os brincos, o dono pede para que ele prove e depois comenta que combina muito com Taishi, pois ele tinha um rosto atraente e olhos brilhantes que nem vidro. Taishi fica na faixa de pedestre e de repente chega aquele homem de novo e tenta puxar assunto novamente. Takara vai até Taishi e pergunta se ele vai fazer parte do clube de passeio, pois a presidente tinha importunado ele para que perguntasse. Depois ele adiciona-o no grupo do clube. Taishi comenta ter algo para dar a ele, mas quando procura vê que o presente não está na bolsa. Depois Takara menciona que irá pelo mesmo caminho de sua casa e que passará lá. Taishi então entrega as bolinhas de gude e comenta que queria que Takara se animasse e saber que não está sozinho. Takara fala que gostava de olhar as bolinhas de gude quando era criança e meio que isso se tornou um hábito. Pede para que Taishi fique com uma. Taishi fica olhando a bolinha e Takara fica encarando o garoto. Tenta tocar no brinco que ele comprou e continua encarando como se tivesse encantado pelo rapazinho. Taishi pergunta se ele ficou esquisito com os brincos e ele dá um sorrisinho no final, e aparece um homem como se tivesse observando-os. Taishi no ônibus encontra novamente esse homem, ele fica perguntando sobre o seu tornozelo e Taishi fica pensando o quanto esse homem é gentil. Ele se inscreve no clube de trilha e vai à loja comprar equipamentos de trilhas. Entrando lá ele dá de cara com Takara e então ele ajuda Taishi a comprar as roupas. Depois Taishi pergunta se pode contatá-lo se caso acontecesse algo ruim com ele e Takara responde que não atenderá ligações ridículas. Saindo da loja ele encontra esse velho chato novamente ou cara irritante toda hora aparece. Taishi fica falando que coincidência encontrá-lo novamente, depois o cara fica olhando com cara de suspeito, muito suspeito por sinal. Taishi conversa com sua mãe pelo telefone e comenta que conheceu vários amigos, até um homem que conheceu no ônibus, e sua mãe o alerta que não existe só pessoas boas no mundo, para ele tomar cuidado. Durante uma conversa com seus amigos da universidade, eles comentam que precisam criar coisas interessantes, então Taishi fica observando de longe as coisas que Takara faz, como andar de skate, montanhas, café, etc. Os amigos de Takara o convidam para sair para beber. Enquanto isso Taishi fica tirando fotos de umas flores bonitas e de repente chega o homem chato perguntando se ele já jantou. Depois comenta que Taishi deve se sentir triste por morar sozinho em Tóquio, e depois mostra uma sacola com frango grelhado e pergunta se pode ir até sua casa para eles comerem juntos, mas que cara safado. Taishi fica muito assustado e sai correndo para sua casa. O homem fica batendo na porta insistindo para que ele abra. E ele fica com muito medo, então acaba ligando para Takara, e ele sai correndo para ir ajudá-lo. Enquanto isso já é noite e o homem continua batendo na porta e insinuando que Taishi tinha dado muita confiança e insiste para que ele abra a porta, até que Takara chega, e avisa que se ele continuar com isso, vai chamar a polícia. Então o homem pede desculpas a Taishi e vai embora. Taishi abre a porta para Takara e o segura chorando apavorado. Eles entram e ele pede desculpas por ter ligado para ele, mas Takara é muito gentil e pergunta se ele já conhece aquele homem. Então ele conta como conheceu e Takara responde que esse homem é um perseguidor clássico. Taishi, ingênuo sem entender nada, comenta que é homem, e Takara responde que tem homens que acham outros homens atraentes, e que independente de ser homem ou mulher basta encontrar alguém em que confiar. Taishi pergunta que sendo assim poderia escolhê-lo e Takara fala que não sabe, e para ele não falar com estranhos. Na universidade Taishi vê Takara e o agradece por tê-lo ajudado ontem. Taishi se atrasa para ir ao restaurante onde os colegas do clube estão, e sem querer envia um emoji muito engraçado no grupo e Takara vê. Ele se senta à mesa e seus colegas avisam que ele é menor de idade, para lhe entregar um refrigerante. Seus colegas perguntam se é verdade que Taishi seguiu Takara até Tóquio e diz que se for isso, é como se tivesse apaixonado por ele. Taishi lembra do que Takara disse e pergunta todo inocente se é possível que um homem ache outro homem atraente. Os meninos começam a rir e ele disfarça. Depois Takara encena para que ele não diga nada. Depois ele fica se perguntando o que é isso que ele está sentindo. Ele está realmente apaixonado, mas não sabe disso. Uma colega fica eufórica falando o quanto gosta de Ruiru, um cantor de uma banda, e explica que esse homem é seu mais
mas são pessoas cujo eles admiram, e quer que ela seja feliz. Taishi pergunta se pode ter um main homem, e eles respondem que não tem discriminação de gênero. Taishi fica andando na rua meio distraído e tropeça. Takara segura ele para que não caia e pergunta o que tanto ele está pensando para tá tão distraído, e ele comenta esse negócio demais. Takara pergunta se ele está livre e o leva para a academia exercitar seus músculos para ficarem mais resistentes durante as caminhadas. Takara mostra como fazer os exercícios e o garoto fica lá imaginando sobre ele ser seu main. Depois sua amiga dá uma aula sobre esse tema dizendo que os mais são nobres, que devem pensar somente nos seus mais e conhecer tudo sobre eles. Então Taishi fica seguindo Takara para descobrir o que ele faz. Mais tarde Taishi recebe uma mensagem e vai em direção à sua amiga. Ele descobre que o Ruirui, o cantor considerado main de sua amiga Emily, saiu da banda. Ela fica muito triste e depressiva. Ele fica pesquisando a banda e de repente Takara chega para perguntar por que ele anda o seguindo. Ele responde que é porque ele é seu stan. Takara pergunta o que é isso e ele responde que é um tipo de admiração. Takara questiona quando o relacionamento deles dois se tornou isso e Taishi pergunta sobre o que é isso que ele tá sentindo então. Seus amigos interrompem para avisar que Emily tinha desaparecido, então vão todos procurar por ela, até que a encontram no terraço. Taishi fica muito desesperado achando que ela iria fazer alguma besteira, depois percebem que ela está bem. Taishi vai até Takara para se despedir e Takara comenta que acompanhará ele em casa pois ele poderia encontrar outro tio perseguidor. No caminho de casa Takara menciona que o relacionamento deles não são como um main e seu spam e sim que eles são iguais pois não existem um superior ao outro. Taishi então fala que gostaria de ficar mais perto dele e pergunta se pode fazer isso. Takara aceita. E outra vez Taishi se pergunta sobre que sentimento é esse que está sentindo. Takara recebe uma chamada e não atende. Na sua casa fica limpando as bolinhas de gude. Ele olha para as bolinhas de gude que ganhou de Taishi e dá uma risadinha. Na universidade Takara comenta para seus colegas que passará 2 semanas fora fazendo trilhas com seu avô no exterior. Taishi observa e depois vai atrás dele. Pergunta se ele está bem pois notou ele meio diferente. E Takara passa a mão em sua cabeça. Taishi recebe uma mensagem no seu grupo de que irão acender sparklers. Taishi envia uma mensagem avisando que também vai, e quando Takara chega em casa fica olhando a mensagem dele. O amigo de Takara pergunta o que deu nele, que foi também para acender sparklers, sendo que ele não vai nunca, e ele tenta mudar de assunto. Taishi fica meio perdido sem saber o caminho da reunião, e acaba encontrando um pirralho que fugiu de casa só porque sua mãe prometeu que ia brincar com ele e quebrou a promessa. Takara também o encontra e juntos tentam convencer o moleque a mostrar o caminho de casa, até que eles conseguem entregar o garoto para sua mãe. De volta à reunião Taishi tropeça por causa de sua chinela que quebrou, e Takara pede para que ele suba em suas costas para levá-lo já que ele tinha um par de tênis extras. Taishi fica tímido mas vai mesmo assim, e depois fica falando quanto Takara é gentil por ter ajudado o menino agora há pouco, e perguntando por que ele gosta tanto de bolinhas de gude. Takara responde que é porque elas são mais bonitas que as coisas reais. Taishi entrega um sparklers e pergunta por que Takara não está saindo com alguém já que ele é popular e tals. E Takara recebe uma ligação e ignora. Taishi pergunta se ele não vai atender. Ele responde que não e sai. Taishi fica se perguntando quem que ligou para ele e que sentimento é esse que está sentindo. Takara recebe uma ligação novamente e não atende. Eles voltam das férias e a diretora do clube avisa que eles têm uma nova trilha para fazer. Takara sai para atender uma ligação e Taishi fica observando. Seus colegas ficam insinuando que talvez seja uma namorada mais velha que ele está apaixonado e tudo mais. Taishi fica muito assustado em pensar nessa possibilidade. Então caminha pelo corredor e encontra Takara. Então vai até ele e tenta puxar assunto. Taishi comenta que ele vem recebendo muitas ligações ultimamente e pergunta quem tem ligado para ele. E Takara responde muito friamente que não era da sua conta e vai embora. Taishi chega em casa muito triste e fica se perguntando se fez algo que irritou ele e passa a noite toda sem dormir. Dia seguinte ele comenta que tem que esclarecer as coisas com Takara, recebe uma mensagem no grupo de Takara falando que estava resfriado. Então ele compra algumas coisas e vai até a casa dele. Chegando lá encontra uma mulher brigando com ele. Taishi fica escutando tudo pela parede e entra no meio para defender o seu amado. Taishi fica muito irritado e briga com a mulher até que ela vai embora. Depois Takara fala que ela era na verdade sua mãe que o procurou para pedir dinheiro. Taishi fica
muito arrependido. Takara pergunta por que ele foi até lá e ele responde que viu a mensagem de que ele estava resfriado e quis comprar alguns legumes e remédios para ele se sentir melhor. Takara comenta que Taishi tá mais maternal que sua própria mãe, e que nem ela nunca tinha feito isso. Depois ele conta a história da mãe dele dizendo que ela era uma viciada em gastar dinheiro e por isso deixou eles. Taishi pergunta o que ele tem de comum com sua mãe, e Takara responde que quando eles querem algo, eles tentam conseguir de qualquer forma. Ele passa a mão no rosto de Taishi e sente que ele está um pouco quente, então pede para que Taishi use as roupas dele e coloca Taishi para dormir. Taishi fica falando quanto Takara está sendo gentil e o quanto ele está feliz. Depois menciona que ele não é seu amigo, nem sua família, então que tipo de afeto era esse que ele está sentindo e adormece. Depois Takara responde que ele é burro, e com razão, né, gente, pelo amor de Deus. Dia seguinte Taishi acorda e Takara pergunta que história era aquela de Taishi gostar dele, e Taishi fica perplexo perguntando se não era um sonho. Takara pergunta muito seriamente se ele estava brincando, e Taishi responde todo sem jeito que não estava brincando e que realmente gostava dele, mas que era para Takara fingir que estava apenas brincando pois provavelmente estaria irritado com isso. Takara avisa que não saberá como agir depois disso e o chama para perto dele. Taishi começa a chorar, Takara fica flertando com ele e ele nem percebe isso. Taishi pede para que Takara saia com ele, e Takara joga o menino na cama e dá um beijo nele, então eles saem para comer juntos. Taishi fica sem acreditar que eles realmente estão saindo juntos. Takara pede para ele ir se sentar e traz um tipo de sorvete. Em casa Taishi fica mandando mensagem para ele, e logo recebe uma ligação de Takara dizendo que responder por mensagem é muito cansativo. Provavelmente uma desculpinha para ouvir a voz de Taishi. Takara fica esperando por Taishi e pede para irem juntos à estação de trem, e Taishi fica pensando que está tão feliz por estar perto de Takara, mas que eles não combinam um com o outro. Taishi vai à loja para comprar um difusor de aroma e fica surpreso ao perceber que realmente está saindo com seu amado. Ele começa a pensar que talvez eles não combinem tanto assim. Taishi comenta que comprou o difusor, que é igual ao que Takara tem no quarto, meio que para mostrar que eles gostam das mesmas coisas. No entanto, Takara explica que ganhou o difusor de um amigo e que o deixou de lado porque não dá muita importância para isso. Taishi fica um pouco sem jeito. Quando eles saem, Taishi para e comenta que talvez eles realmente não combinem, e que se terminassem o relacionamento agora, Takara poderia se sentir desconfortável. Porém, diante dessa situação ele não está certo do que fazer. Takara então sugere que continuem saindo até que ambos estejam 100% certos um do outro. Depois, Takara o convida para sair novamente. O amigo de Takara pergunta se ele vai morar com seu avô depois que se formar, e ele responde que ainda não sabe. Enquanto isso, Taishi pesquisa alguns lugares onde eles dois possam ir juntos. No encontro, Takara fica relaxando enquanto Taishi observa os pássaros. Depois, eles saem para comer curry e conversam sobre o que farão após a faculdade. Alguns amigos já estão começando a procurar emprego, e Taishi pergunta a Takara se ele também pretende começar a trabalhar. Takara responde que ainda não tem certeza. Taishi então agradece a Takara, dizendo que foi por causa dele que ele foi para Tóquio, fez amigos e conheceu mais sobre trilhas. Takara tenta dizer algo, mas Taishi o interrompe, acidentalmente estragando o molho de pimenta, pois sabe que Takara gosta de comida apimentada. Taishi está fazendo isso para agradar Takara, na esperança de que ele goste dele 100%. Mais tarde, Taishi quer comprar água para Takara, mas percebe que perdeu a carteira. Eles passam um bom tempo procurando até que uma senhora a encontra e a devolve. Taishi fica muito triste porque queria mostrar a Takara uma espécie de pássaro, mas não consegue encontrá-la. Sentindo-se incapaz de fazer Takara feliz, Taishi pergunta por que Takara ainda é tão gentil com ele. Apesar de tudo, Takara menciona que não foi ao passeio exatamente para observar pássaros, mas sim para conhecer melhor o que Taishi gosta de fazer. Isso deixa Taishi muito contente, e ele começa a flertar com Takara. Quando Taishi chega em casa, ele se lembra que Takara tentou lhe dizer algo importante. Enquanto isso, Takara pega algumas encomendas e vê uma foto. No verso da foto, há uma pergunta sobre quando ele iria para aquele lugar após a formatura. E Takara comenta consigo mesmo que precisa falar sobre isso com Taishi. Takara começa a pensar em Taishi e em como conheceu, lembrando-se do dia em que encontrou o menino chorando e foi consolá-lo. Mais tarde, Takara vai até Taishi e o convida para ir à sua casa.
Um tempo depois, enquanto Taishi recolhe o lixo, ele diz que é melhor ir para casa. Takara comenta que está muito tarde para ele ir e pede que Taishi fique para dormir, sugerindo que vá para a universidade diretamente de lá. Taishi diz que está sem roupa para usar, e Takara pede que ele vista uma de suas roupas. Em seguida, Takara o puxa para seu colo, deixando ambos envergonhados. Takara então reflete que no começo, era apenas um pensamento passageiro. A ideia de irem juntos de sua casa para a escola, deixá-lo vestir suas roupas e brincar com suas bolinhas de gude. Mas agora ele percebe que não se atreveria a tratar Taishi como uma simples bolinha de gude, pois Taishi é muito mais importante para ele. Os colegas de Takara os veem conversando juntos e comentam que nunca tinham visto Takara agir com tanta gentileza com alguém. Um amigo vai à casa de Takara e afirma que estava muito ocupado procurando trabalho, mas nota que Takara tem estado muito próximo de Taishi e comenta que ele provavelmente sentirá falta de Taishi depois que se formar. Takara responde que talvez não. Taishi pega um álbum de fotos, e Takara comenta que são fotos tiradas por seu avô durante suas viagens pelo mundo. Taishi responde que gostaria de viver algo assim algum dia. Takara então pergunta se ele gostaria de fazer uma trilha só os dois, e Taishi fica muito entusiasmado. Takara menciona que tem algo para dizer quando estiverem na trilha. Quando vão para a trilha, Takara elogia a roupa de Taishi e comenta que ele está aguentando bem a caminhada. Taishi encontra uma espécie de planta, e Takara comenta que observou Taishi no ano passado. Taishi fica envergonhado, pois lembra de um dia particularmente constrangedor, mas Takara pega sua mão, e eles continuam a caminhada de mãos dadas. Eles montam a barraca e preparam um tipo de salgado que parece delicioso, deixando-os com água na boca. À noite, enquanto observam as estrelas, Taishi comenta que gostaria de voltar ali outra vez. Takara responde que não sabe se haverá uma próxima vez, pois, ao se formar, planeja viajar pelo mundo para escalar montanhas com seu avô. Taishi, preocupado, pergunta se isso significa que eles não se verão mais. Takara esclarece que não foi isso que ele quis dizer, e que, na verdade, gostaria de levá-lo junto. Em seguida, Takara admite que foi irresponsável, pois, mesmo sabendo das possíveis consequências futuras, ele se envolveu com Taishi. Então, ele pergunta a Taishi se ele quer continuar o relacionamento, mesmo sabendo que pode acabar se machucando, ou se prefere terminar, deixando a decisão nas mãos de Taishi. Taishi descreve todos os motivos pelos quais gostaria de continuar o relacionamento, e em seguida, o abraça. Takara agradece e o beija, mencionando que embora Taishi tenha aceitado, nem mesmo ele sabe o que acontecerá daqui para frente. Takara também diz que não quer que Taishi o veja apenas como uma pessoa gentil. Taishi responde que se eles continuarem juntos, ele não se importa com mais nada, e se houver algo que Takara fizer e ele não gostar, ele vai avisar. Takara então começa a fazer cócegas em Taishi, e os dois ficam muito alegres. Curta e comente para mais vídeos como esse.